Está conosco hoje o pastor Livingston. Pode chegar para cá, pastor Livingston Farias, quem vai estar ministrando a palavra para nós. Hoje pela manhã nós tivemos uma manhã abençoada aqui, um mover de Deus, e agora à noite eu creio que não será diferente. Pastor Livingston tem algo a compartilhar conosco, algo grande que Deus fez na vida dele, um grande livramento. E eu vou deixar que ele fale melhor e que ele compartilhe. Você pode recebê-lo com o coração aberto, desarmado e com a sua mente aberta ao ensino da palavra de Deus. Amém, queridos? Pastor, Deus te abençoe. Quero agradecer a Jesus, o Rei da Glória, por poder, depois de 1 ano e 6 meses, estar aqui nesse santo altar. A paz de Cristo para os irmãos, amém? Sempre tenho confessado e declarado por onde o Papai do Céu me permite andar e compartilhar, que aqueles que pregam deveriam se alegrar tanto, porque está escrito que os anjos gostariam de fazer esse negócio que a gente está fazendo, pois às vezes nos tornamos tão mecânicos e não nos damos conta de que missão maior, mais preciosa do que essa, realmente não está para existir, pastor. Então, em segundo lugar, agradecer a pastora Leila e o ministério pastoral, viu, meu pastor? E os ministros da igreja por poder me possibilitar estar aqui para, em pouco tempo, dentro do prazozinho exequível, compartilhar com os irmãos sobre 3 coisas. A primeira, o que me aconteceu. A segunda, o efeito colateral do que me aconteceu. E a terceira, as garantias e outorgas daquilo pelo qual passei. 3 coisas que são feitas na sua sequência. A primeira, para os irmãos terem uma ideia, assim, num resumo, eu estive aqui na igreja, pastora, e impressionante, naquela ocasião eu não estava bem. Só que eu não tinha noção de nada do que estava acontecendo comigo. O Jefferson ficou bastante preocupado na casa dele com a Luciana. Mas eu vim, subi aqui, fiz a obra de Jesus, Papai do Céu me usou. Não sei se foi em outubro, pastor, que eu tive, ou novembro, alguma coisa assim. Eu estava numa reunião de pastores. Eu tomo conta da UPEV, União de Pastores Evangélicos, lá na região dos Lagos. É muita gente. E depois do 3º dia que eu tinha tomado a tal vacina, a AstraZeneca, eu passei mal. Um grupo de pastores no almoço, aí caí na mesa, assim, debruçado, me sacudiram, me levaram para casa. Eu fui para casa descansar. Um outro amigo meu, pastor, ficou no meu lugar. E perto de 5 horas da tarde, eu levei um tombo na minha sala e caí desacordado. E um alvoroço muito grande, a Rose, minha esposa, minha filha, a Quincy, minha netinha, Milena, preocupados, um agito. Meu irmão chegou e me levou para a UPA, e ao chegar ali no UPA, as histórias de UPA, os irmãos conhecem. Ao chegar no UPA, pastora Leila, eu cheguei apagado, e só ouvi a clínica geral,
compartilhar com meu irmão e perguntar: o que ele é seu? E meu irmão disse: irmão meu, mesmo de sangue. E como é que esse homem está vivo? Só que eu já estava assim, sentindo que eu estava indo encontrar Cláudio Claro com Janires. Todo mundo, eu estava no meio do caminho, estava apagado, não tinha mais nada. Pensei que eu ia chegar lá e tocar videira lá em cima. E que eu não ia mais retornar. Que eu não tinha força para nada. Dali eu fui internado no primeiro hospital. Passei 8 dias sem diagnóstico. Consegui uma transferência para um segundo hospital. Fiquei 2 meses e meio sem diagnóstico. Consegui ir para o terceiro hospital, no Marcílio Dias. Fiquei 1 mês e 18 dias no Marcílio, sem diagnóstico. E do Marcílio eu fui para o Hospital Pedro Ernesto, na Vila Isabel, onde fiquei 2 meses e 4 dias. Ao todo deram quase 6 meses de internação. Até que quando cheguei no Pedro Ernesto, deram para mim, ligaram para minha família, para minha filha, para minha esposa, para meu irmão. Disseram: nós damos para ele aí 12 dias de vida. Eu pensei: Jesus, o interessante quando você está firmado e que você tem a convicção da vida eterna, você tem paz de alma. Eu disse: Senhor, não vou ver a Milena crescer, não vou ver nada, estou indo. Quase já pronto para declarar o que Paulo declarou: combati o bom combate, porque miseravelmente eu tento imitar essa coisinha dele, me desgastando à vontade e de boa vontade, deixando-me gastar. Mas aí, dos 12 dias, 5 dias depois disso, no Pedro Ernesto, entrou um grupo de mulheres da Assembleia de Deus do Meia. O setor de urologia é muito grande, e esse grupo foi no meu leito, pastora Leila, e eu estava com o rosto virado para a parede, quase perto de 6 meses de internação, com o rosto virado para a parede. Eu estava com 42 quilos, uma coisa assim, e eu senti só alguém batendo aqui no meu pescoço para que eu pudesse me virar, mas eu não conseguia força para mover meu corpo da cama para ver. Era um grupo de intercessores e senhoras. Eu já lhes antecipo: por favor, não rejeite quem ora, principalmente as mulheres de oração. Quando você vê uma mulher de oração, se apegue a ela, porque ela move o céu, meu camarada. Você pode ter certeza. Nunca subestime uma mulher que ora. Seja mãe, moça, menina em grupos de ministério, nunca faça isso. Porque Jesus usou um grupo de 8 mulheres de círculo de oração, e ela pôs a mão na minha cabeça, percebeu que eu não virava e disse assim nos meus ouvidos: quem foi que disse que essa voz vai se calar? E eu apagadão, sem poder distinguir nada, vendo vultos. Ela bateu assim em mim: quem foi que disse que essa voz vai se calar? E oraram ali por mim, puseram óleo sobre a minha cabeça, ungiram o meu corpo. Depois a enfermeira de dias disse: olha, seu Lígio, entraram aqui no setor de urologia, e é enorme, mas só foram no seu leito e depois voltaram. E elas foram embora, desceram já o elevador e foram embora. Eu fiquei daquela coisa, e eu lhes confesso, eu não tinha tido tempo anterior para chorar tanto, mas naquele momento eu me acabei. Mas chorei pra chuchu, me permiti, porque ali eu sentia que eu não ia partir, entendeu, pessoal? Que eu não ia partir. Tive um laudo
que os 2 hospitais se juntaram, que a minha holding de advogados pressionou os 2 hospitais e exigiram um laudo específico, e no laudo encontraram uma tipo de gosma amarela no redor do meu rim, e era um insumo da vacina. Vazou, atingiu o meu rim e atingiu a minha bexiga e quase me levou. Bom, eu sempre combati assim, com graça e consciência, essa coisa do pedágio para alguém ser curado, os sargentos que esfolam viúvas e pobres e órfãos e que pedem tudo para promover balcão de milagre. Eu sou da 5ª geração de metodistas, então nunca gostei disso. E hoje eu sou uma testemunha que eu não precisei pagar uma moeda para receber o tamanho do milagre que Jesus me deu. Eu confesso nesse santo altar que eu não sei como pagar, pastora Leila. Eu não sei. Estou tentando repetir o versículo do salmista Davi, que darei eu ao Senhor por tanto benefício que me tem feito. Já sei. Eu vou tomar o cálice do Senhor. Então, escuta essa. Eu vou tomar o cálice do Senhor, que é esse comprometimento da solenidade congregacional. Isso é tomar o cálice do Senhor. É manter a comunhão apesar de todas as coisas. E invocarei Ele, que é guardar os pactos descritos aqui nas Escrituras. Eu já era obcecado por essa Escritura e me tornei. Não terei como pagar que Ele triplicou a minha vida. Hoje já comecei a abrir as minhas viagens, a conversar, a pregar, viajar com banda. E o resultado disso é o segundo, que eu lhes conto agora. Eu demorei 7 anos para escrever um livro e ele saiu. Bem, mas como me habituei desde a Donep, pastor, e vocês também, a pastora Leila, com tantos e tantos promoters que negociavam e vendiam e apresentavam literaturas, e daí você, quando partia para comprar, você tinha uma expectativa até que ao abrir, aquilo não te arrebatava. Na verdade, o que nos arrebata está aqui. Amém? O que nos arrebata está aqui. Mas eu gastei esse tempo todo com muita paz, escutei isso para eu terminar, com muita serenidade e com muito esmero, porque eu estabeleci 2 retrovisores, pastora Leila, e comecei a reler a história das coisas, desde Melquisedeque até João em Patmos. É uma jornada absurda, pastor. Você pode ter certeza. Então, no livro eu falo dos efeitos colaterais do pós-modernismo. Eu falo muito do relativismo evangélico, que não é novidade para nenhum de nós como que as coisas estão. Eu fiz umas saídas para visitar algumas igrejas. Dos 26 capitais, eu fui a metade, Ângela e Caidodói, e eu colhi relatos de líderes, de obreiros, de pessoas, de membros. Então eu fui empilhando muita coisa. E o nome do livro, eu pedi ajuda ao Midman para lançar aqui. O nome do livro é Entre Lobos, Cordeiros e Leões. Ninguém pode legislar em causa própria, pastor, porque isso não agrada a Jesus. E eu, graças a Deus, nunca gostei dessa conduta, mas eu preciso ser assertivo e dizer para os irmãos, não é qualquer literatura.
porque tem 7 anos de trabalho, e olhe lá, porque o Ezequiel escreveu um livro só, não sabemos quanto durou, Abacuque escreveu 3 capítulos, quem sou eu? Gente do céu, Sofonias, Ageu tem 1 capítulo só, Sofonias tem 1 também. Então, o que eu quero lhes dizer é que eu procurei resgatar a fidelidade aos pactos daqueles homens de Hebreus 11 e cavuquei tudo, compilei e está ali, entre lobos, cordeiros e leões. É também uma dissertação sobre o que Jesus disse: eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. É muito desigual isso, porque uma ovelha jamais pode estar diante de um lobo, porque ela é arrebentada e devorada. Mas não saberemos explicar até que chegamos no reino da glória, por que é que Jesus nos batizou, nos chancelou como ovelhas. E do outro lado ele colocou uma oponência terrível à nossa própria natureza. E se vocês são ovelhas, eu vou enviar vocês, não é para o meio de outras ovelhas, eu vou enviar você para o meio de lobo. E o pau vai quebrar entre as duas naturezas. Mas não se preocupe, tal qual mencionou Jefferson, ele se propôs a ser leão. Então, o livro é uma criança com megafone, pastor, ali se esganiçando para proclamar a verdade do Evangelho, a sã doutrina, que é aquilo que eu carrego. Se eu já carregava antes, agora então, pastor, vou me esmerar para proteger a sã doutrina, mesmo nadando, olha só, pastora Leila, mesmo nadando contra a correnteza, mesmo andando contra as marés, mesmo debaixo de perdas e opróbrios, não me importa, eu vou proteger os pactos da sã doutrina muito mais do que eu fazia. Porque, não é novidade, eu termino aqui a síntese, nós realmente estamos cercados na triplificação de muitos lobos. Assustador, o Brasil virou um covil terrível, estranho. E nós que somos o rebanho de Deus, graças a Deus o Senhor não entrega a sua ave às rapinas. Ele é o Senhor da igreja por isso, Ele que nos protege. É um livro dedicado para a liderança, como um dos avatares que eu tenho, um dos focos, mas é um livro que facilita a leitura da igreja, onde eu ponho conhecimento desde 1984 para cá, pastora, pegando as fases de encontro, MDA, pós-encontro, aquela a guerra dos modelos, o senhor lembra, pastor? A guerra das vendilhanças de livros do modelo, igreja com isso, igreja com aquilo, igreja sem grupo, igreja com isso, igreja com coisa. Eu peguei essa coisa toda, fui na PIB de Trindade, PIB de Trindade onde eu estou. Eu fui na PIB do Morumbi, onde nasceu Vencedores por Cristo, conversei sobre os encontros que aconteciam lá, fui no pastor Hernandes Dias Lopes, eu fui em todos, mas só fui em camisa 10, não fui em nenhum mequetrefe. Eu lhes confesso nesse santo altar, eu me recuso a consultar mequetrefe do pós-modernismo, só procurei homens sérios, para poder sair consistentemente, a fim de que eu não fraude o intelecto do rebanho de Deus. Então, esse aí é o resultado do book. Eu abri o coração para a irmã Ana, que é assessora da senhora, pois o livro, o frete chegaria do interior de São Paulo no dia 20, e houve algum dilema no livro físico, que ele não chegou. Então eu a chamei no particular e disse, eu não posso jamais deixar o altar da PIB de Trindade em mão. Eu preciso ir, não tem problema. Deixa que eu farei a minha confissão, explicarei para o rebanho por quê. Porque hoje eu gostaria muito que a pastora Leila, eu pudesse dobrar os joelhos
e ela, mas o pastor, pudesse chancelar essa coisa aqui. Eu vou terminar assim. Deixa eu lhes abrir uma coisa. Eu estou a 114 quilômetros longe dos irmãos aqui, mas eu digo uma coisa para a senhora, para o senhor. Se eu morasse mais perto, aqui seria a igreja da Quincy, da Milene, da Rose, da minha. E olha, de Teresina até Erechim, no Rio Grande do Sul, você pode ter certeza que esse caquinho de pastor conhece tudo. Mas tem um negócio que me dá na alma quando eu entro aqui na PIB de Trindade. Tem uma coisa, tem um não sei o que lá. Quando eu entro aqui, eu disse para o Jefferson, rapaz, então eu não poderia jamais deixar de estar aqui. Aí eu termino. Simbolicamente, eu peço à senhora, pastora Leila, que me possibilite, assim que o livro físico chegar, eu volte aqui para a senhora chancelar, por as mãos de vocês na minha cabecinha e apresentar essa literatura a Jesus. Por quê? Vou falar para o senhor. Porque o e-book, o livro eletrônico, já está em todas as plataformas. Ele foi lançado pela MK Books e também está na Amazon e muitas outras, em 14 plataformas. Está sendo muito bem acolhido, muito bem recepcionado. Graças a Deus, o vento do Espírito está soprando longe. Só falta agora o livro físico, que eu estou vendo com a BV, do irmão Cláudio, e chegará para cá. E eu disse para ele, Cláudio, quero que o ponto de partida seja a PIB de Trindade, se assim a senhora e os senhores me permitirem. Em último lugar, uma pequena meditação que eu quero deixar para fluir e completar esses poucos minutos aqui. Pastor? Perdão. Tá. Eu peço que os irmãos possam abrir suas Bíblias no livro de Samuel, 1 Samuel. Capítulo 3. Hoje na adoração eu pensei que eu estava em Wisconsin, no Alabama. Falei para o Jefferson, que coisa linda, que coisa bonita, rapaz, que coisa, estou até sem expressão, porque essa situação avassaladora do worshipismo não é mole para a gente que trabalha com a música. E a PIB de Trindade é um carbono 14. É um carbono 14. Já estava na área da adoração há muitos anos. Eu senti uma coisa muito bela, muito pura. Estava com saudade do Matusalém ali, da batera. O cara passa os anos, o filho fica mais novo cada ano. Amém. Deus abençoe esse ministério. Deixa eu ler. 3:3. 1 Samuel 3:3. E tendo-se deitado também Samuel no templo do Senhor, em que estava a arca, antes que a lâmpada de Deus se apagasse, tendo-se deitado também Samuel no templo do Senhor, em que estava a arca, antes que a lâmpada de Deus se apagasse. Essa aqui é a base de uma meditação. A minha missão é pedir que o Espírito Santo me inspire, e eu me preparei para isso, me entreguei, para que Jesus fale com a sua igreja da maneira que lhe agrada, tal como diz a canção.
Olha para mim, Benjamin Franklin, ele declarou no dia antes de tomar posse do governo americano, que nenhuma história pode ser considerada história a não ser que seja verdade. Isso aqui hipoteca todas as coisas, pois, começando do fim ao começo, vindo de lá para cá, nós estamos realmente passando um tempo perigoso de pós-verdade, de pós-teísmo, tempos de alto risco, tempos escorregadios, tempos de desvios, tempos de fugas, tempos de falta de comprometimento, tempos de quebra de aliança, tempo de rasgar pactos, tempos de se desagregar, tempos de muito individualismo, tempos perigosos esse, o tempo que nós estamos vivendo. Essa escritura que eu li para os irmãos e com os irmãos, ela é baseada num Carbono 14, olha para mim, porque ele tem datação de 5.730 anos de validação, de radiação. É isso aqui que nós estamos diante. Às vezes nós pegamos um texto, uma escritura, nós até lemos na intuição, por osmose e por bom coração. Mas o que é que isso, que entrelaces são esses que dizem respeito a essas coisas? Isso aqui aparece no Talmud, aparece no Midrash, aparece em todas quantas as referências forem para a Torá e para nós também como igreja. Aqui estamos diante de um moço, uma geração que não se parece com a de hoje, olha para mim. Uma geração que não é tão comprometida como a dele foi. Um menino que, como os irmãos sabem, toma a decisão, depois de ter sido entregue por sua mãe, de cuidar da tenda de Deus. Hoje não é interesse dessas coisas mais. Portanto, estamos atravessando um tempo de profundo e terrível desinteresse pela casa de Deus. Come on? Recebe aí. Aí você tem esse arquétipo, essa figura de Samuel, que é um alerta, que é um display, que é um botão, que é uma exortação, que é uma ativação para nós, por conta do zelo que mesmo prematuramente ele decidiu ter pelas coisas do Senhor, da onde habitava a tenda da congregação, e mais, o texto eu lhes li aqui, onde ficava a arca do Senhor. Então você tinha a tenda do Senhor, você tinha um sacerdote lá cansado, tudo bem, mas você tinha uma geração chegando cheia de zelo. Olha aí, olha para mim, você que é geração da Quincy, minha filha, uma geração de pegada, uma geração protetora, uma geração zelosa, uma geração que contribuía, uma geração que estava de olho, uma geração que incidia, uma geração que amava a casa do Senhor, a tenda do Senhor e a arca do Senhor, onde estava lá, que eu acabei de ler para vocês. A lâmpada de Deus, ela só não se apagou. Veja, eu vou lhes dizer, do fim ao começo, depois eu retorno para o início e termino. A lâmpada de Deus não se apagou, porque Deus é o mantenedor das suas próprias coisas. Repara que o cordeiro é dele, a lâmpada é dele. Aqui diz a lâmpada de Deus, meus são os céus, porque todas as coisas são dele. Lembrem-se, tudo é dele, por ele e para ele. Então, portanto, a lâmpada é dele. Assim também como o azeite é dele. Ele cria isso, e todos nós sabemos que no tempo primitivo para cá, sempre o azeite foi usado para acender a lâmpada, para catapultar a lâmpada, para ela arremessar brilho em todo o redor. O tabernáculo de Moisés era assim. Olha onde eu vou chegar rapidinho. Deus estabeleceu uma planta baixa, com seus detalhes nas plantas. E um dos detalhes é a sua lâmpada. Olha para mim. Ela
que é responsável por manter a casa do Senhor, por manter o provento do Senhor, por manter a visitação do Senhor, por manter as pessoas unidas, por manter a revelação fluindo. É a lâmpada. Dentro do tabernáculo tinham 7 lâmpadas. Olha para mim, nas 7 lâmpadas eram 7 cuias, 7 recipientes. Vocês sabem bem, vezes 7 dariam 49 cuias para 7 candeeiros. É isso. Somos nós essa coisa. E impressionante que a Torá e o Talmud, olhe para mim, eles incidem, eles amarram a questão das 7 lâmpadas ao nosso sistema cranial, olha para mim. Então, quando você vê um candeeiro, você tem ali a configuração do teu sistema cranial, porque há uma haste no meio, certo, santo pastor? Há uma haste no meio e mais 6 cuias. Aqui em cima tem 7 cuias, e isso é o nosso sistema todo aqui. Olha aqui, olha para mim. Aqui, ó, vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, às vezes a gente olha e não, por que Deus desenhou essas coisas? Por nossa causa e para nossa alegria, para nossa edificação. O que esse texto está querendo dizer hoje, nessa noite, é que a lâmpada de Deus, ela é quem produz abundância de luminescência. Ela que produz, ela que expulsa os breus, ela que repreende as trevas. Sem luz, como é que você vai caminhar? Sem a lâmpada, lembra da escritura do salmista? Lâmpada para os meus pés é a tua, e luz para o meu caminho. Como caminhar divorciado da lâmpada, da luz? Como caminhar de costas para a luz? Como caminhar de maneira autônoma? Que fé é essa que nós estamos carregando, que às vezes chega a ser autônoma? A fé própria, pessoal, ela tem que ser baseada em muitas outras coisas. E uma dessas é a lâmpada do Senhor, que alimenta o interior de cada um de nós, que brilha. E por isso a gente se sente apegado a uma usina, porque é ela que fornece, que gera, que distribui luz, claridade, holofotes. Nós somos pequenas lamparinas, mas foi dito da boca de Jesus: vós sois a luz do... Vós sois a luz do... Sabe por que a luz ainda não se apagou? Porque Jesus está aqui. A lâmpada não se apagou do templo do Senhor, do templo do Senhor, porque Jesus está no templo. Então, nós nos esquecemos de que o que sai da boca de Deus, a primeira coisa que sai da boca de Deus é: haja vento. Foi isso, é? O que sai da boca de Deus é: haja céu. Não. Qual é a primeira expressão que sai da boca dele? Haja. Por isso que a lâmpada de Deus não se apagou ainda do templo do Senhor, porque isso nasceu, olha para mim, nasceu na boca de Deus. Me ajudem, entendam. Nasceu, e todas as coisas que nascem da boca de Deus e que proferem da boca dele nunca cairão vazias. Portanto, está aqui. Haja luz. Hoje, indo para o meio, já confluindo a minha meditação, nós estamos diante de 4 Brasis. Olha para mim, PIB. Estamos diante de 4 Brasis dentro da casa do Senhor, dentro do reino de Deus. Primeiro, é o Brasil de Ofni e Finéias, que era esse contexto aqui. Depois o senhor lê. É o Brasil de Ofni e Finéias, desse contexto, que estrangulam os altares de Deus, que as coisas, a fumaça aparece mais no estroboscópio do que a luz e a lâmpada que expulsa as coisas. Porque é que muita coisa começou a ser aderida dentro dos templos do Senhor?
porque a lâmpada não está expulsando aquilo. Esse é o primeiro Brasil que arrebenta com a nossa cultura, que maltrata aquilo que é cultura do reino e cultura do céu. Hófni e Finéias estavam bagunçando o altar de Deus. Olha como é que está essa nação. Deixa eu lhe dizer uma coisa aqui rapidinho. O Brasil número 2 é o Brasil dos Balaões, que mantém a cultura de acharcamento e da inversão da natureza de Deus, que é bondosa. De graça recebeis, de graça dá. Pastora, na frente do rebanho da senhora, na frente do seu pastoreio, algum dia os irmãos receberam uma ligação minha exigindo alguma coisa para eu estar aqui? Porque nós estamos diante dos que amaram o prêmio de Balaão, e esses mudaram a natureza. A nossa natureza não é mais serviçal. Vejam aqui, o COAF, uma das visitas que eu fiz com o Dallagnol, alguns anos antes de eu cair doente, ele listou 34 nomes fortes de artistas que cantam até nossas canções similares, e perto de uns 600 e poucos reverendos que estão completamente enganchados ali, por desvio de recurso, por sonegação das coisas, dos impostos, daquilo que é correto, do que pertence a César. Esse Brasil do Balaão é um Brasil que entoncha o corpo de Cristo. Por que a razão o pastor precisou subir aqui, com vossa licença? Precisou dar aqueles 7 minutinhos de admoestação, de ativação, para que o rebanho pudesse se comprometer dos dízimos, nas ofertas. Tadinho, ele está de bom coração. Pois é, irmãos, então não façam isso. Por que isso? Porque hoje nós tomamos a versão de acharcamento. E nesse tempo, a arca de Deus, o templo do Senhor, estava sendo chafurdado por Hófni e Finéias. 5 meses, pastora Leila, olha para mim, 5 meses, antes do período pré-eleitoral, até o pós-eleitoral, o OMB, guarde isso, que é o Observatório do Movimento Pentecostal. O senhor lembra que tem observatórios na Rocinha, observatório sobre violência, feminicídios, tem vários observatórios que fazem parte de política de base, políticas públicas. O OMP é Observatório do Movimento Pentecostal, em Pinheiros, em São Paulo. Ele é um braço do ISER, Instituto Social da Estatística, Religião e Denominações. Detectaram, olha para mim, detectou 47.830 profecias, 47.830 profecias que não se cumpriram, para nenhum dos lados, em 5 meses. Em todas as redes, Twitters, Twitters, Facebooks, Rebesbooks, e não sei o que, não sei o que lá, foram 47 mil, quase 48 mil profecias que nunca se cumpriram até hoje. Por quê? Porque nós rompemos já a linha, a régua entre o que é sermos pentecostais e o que é neopentecostal, o que é ser hiperpentecostal. A cada manhã, toneladas de mulheres, toneladas de homens dizendo, assim diz o Senhor, e Deus nunca disse nada. Porque a voz dele, ela é para a sua igreja, é para o santo altar. A voz dele é para o exercício do sacerdócio. A voz dele é como muitas águas, mas elas não partem das redes, elas partem daqui do altar onde vertem todas as coisas. Nós perdemos isso, portanto eu tenho um apelo aqui para eu terminar. Procure, volte a escutar a voz do Senhor a partir do seu sacerdócio aqui nessa casa, está me entendendo?
corra dessas coisas, tranque a sua porta, mude o seu canal, passe o teu dedo no teu aparelho, quando alguém do outro lado disser, Deus está te mandando dizer, foge disso, porque foi absurdamente catalogado que 48 mil profecias foram desperdiçadas, enquanto Deus não falou nada para ninguém. Por que a lâmpada de Deus não se apagou? É porque o dono da igreja está no meio dela. Deus habita no meio do seu rebanho. Ele não habita em sites, ele não habita em redes, ele habita no meio da sua igreja. Você está entendendo? Amém? Glória a Deus, aí bate palmas para o céu. O Senhor habita no meio da sua igreja. E Ele usa seus santos sacerdotes para daqui verter a palavra, de Sião verte a palavra. Por que a lâmpada de Deus não se apagou? E o último Brasil é o Brasil que resolveu e decidiu se distanciar da sã doutrina, Jefferson. Deram as costas para aquilo que é princípio, para os mandamentos, para as outorgas, para as solenidades. Um Brasil que rompeu, achou-se ousado demais, catapultou-se demais, foi muito para o outro lado e agora se encontra completamente distante da sã doutrina. Lembrando nesse bom culto que antes da doutrina ser doutrina, a doutrinadora está ali e está aqui. Os doutrinadores, mas antes de tudo ela tem que ser sã. Ela é sã doutrina. Uau! Ela é sã. Primeiro de tudo, ela é sã. Então, eles tomam isso de costas. Estão vendendo o Brasil como se vende carne em açougue, como se vende pão em padaria. Esparramaram essas coisas todas. Hoje o relativismo entrou, está espancando a casa de Deus, olha para mim. O pós-modernismo entrou, as ferramentas se tornaram mais importantes e interessantes do que o princípio. Por isso que a minha humilde meditação nessa noite é o apelo de você voltar para perto do altar, onde verte o princípio. Venha, afaste-se, porque não há nada no mundo que nos pertença. Enquanto estamos aqui, precisamos nos apegar muito, muito, muito mais ao altar do Senhor, tal qual Samuel. Então, para ir terminando aqui, a lâmpada de Deus é que expulsa o breu. A lâmpada de Deus é que endireita o que está torto. A lâmpada de Deus é que tira o que está áspero. A lâmpada de Deus é que traz prumo ao que está envergado. Olha para mim. A luz de Deus é que rompe com a dura cerviz dos homens. A lâmpada de Deus é que expurga, que expõe as heresias. A lâmpada de Deus é que repreende os hereges. A lâmpada de Deus é aquela que tombou Saulo lá no caminho de Damasco. Foi a luz. Foi a luz. Foi a luz, negão. Ele viu uma luz e pá! E hoje eu quero conclamar aqui, declarar nesse altar da PIB, que a luz de Deus hoje no nosso meio, ainda é aquela mesma luz do caminho de Damasco. Só que ela ainda vai repreender a muitos Saulos. Ela ainda há de repreender a muitos Saulos e muitos cairão. Porque muito mais forte do que uma intenção humana é o poder da lâmpada de Deus. É a lâmpada de Deus que protegeu ele e disse: você não vai fazer mais esse escarcéu com a minha igreja, com o meu rebanho, Saulo. Pá! Quem é você? Meu nome é Jesus, mané. Meu nome é Jesus. Você está recalcitrando contra mim. Você já matou esse, acabou com o dinheiro da viúva, fez aquilo. Vocês estão entendendo a minha parábola? Então, você fez aquilo com a viúva, com o pobre, com o desempregado. Meu nome é Jesus e eu sou o dono desse negócio. Eu sou o dono dessa igreja. Eu estou te dando tempo para você se arrepender, tal qual Paulo se arrependeu.
E se você não fizer isso, eu mesmo virei contra você e removerei o candeeiro da sua cabeça. Está doido? A lâmpada de Deus tombou Safira e Ananias no meio da casa do Senhor. A lâmpada de Deus guiou os 3 príncipes até aquela manjedoura. A lâmpada de Deus causou um colapso na cruz. Lembra que houve trevas em toda a terra? O que é aquilo? Deu um colapso. Cataclismas. Era a lâmpada de Deus se queixando porque tinha chegado a hora do cordeiro ser morto. E ela, pum, deu um apagão. O disjuntor de Deus se desarmou. Me ajuda. O disjuntor do céu se desarmou e a lâmpada entrou em pane porque o cordeiro estava morrendo. E eu termino aqui. Sabe por quê? Porque muitos já se esqueceram, santo pastor, que uma das coisas que acontecerá na Nova Jerusalém, pastora Leila, é que o cordeiro será a lâmpada da cidade. Esqueceram disso, pastora Leila? Imagina esse lugar aqui todo bem iluminado, certinho, contas duríssimas de pagar, e que pela misericórdia, pastora Leila e seu ministério está bancando essa coisa junto com o rebanho. Lá no reino da glória não haverá holofotes, nem lâmpadas, nem lamparinas. Mas uma coisa que não é dita sobre o cordeiro, para eu terminar, é que ele é a própria lâmpada. Por isso que a lâmpada de Deus nunca se apagará, porque a lâmpada de Deus é o cordeiro de Deus que está no meio da igreja. Me ajuda, amém? 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 Come on, come on, come on, come on. Pastora Leila. Venham comigo e digam: a lâmpada do Senhor nunca se apagará, pois ela virou o cordeiro e ele está no meio da igreja. E no dia em que a igreja chegar na glória, lá estará a igreja e o cordeiro, e ele será a lâmpada que nunca, nunca, nunca se apagará. Claro que eu tenho um apelo, eu tenho muita coisa para pregar, mas sou um menino educado e minha bispa está ali. O meu apelo não é um apelo qualquer. E também não é um apelo para segmento. Repara, olha para mim. Não é apelo para segmentos. Não é para cura de enxaqueca. Não é para fleumasias. Não é para dores. O apelo não é esse. O meu apelo é para cada pessoa que percebe estar diminuindo o seu azeite. Ou vocês não lembram mais das 10 noivas? Opa, lembra disso? Linkou agora? Então, 5 estavam prontas e as outras não. Como não cabe ao sacerdócio fazer juízo de valor, pois os que estão aí usando o santo sacerdócio para fazer juízo de valor estão pendurados. Como não cabe? Mas cabe o encorajamento puro, que é: se você por acaso está percebendo que ainda o último dia de abril hoje, seu azeite desceu um tantinho de quantidade, corre para o altar. Corre, porque a lâmpada só é reacesa, reativada, quando o azeite é entonchado na cuia. Lembrou? Nas faculdades, quando o azeite é derramado nela, aí a lâmpada, e aí a claridade volta. Olha para mim, perceba, está me entendendo isso, tia? Obrigado. A claridade volta, mas se você voltar a tomar o azeite, a você voltar a receber o azeite. Então meu apelo é um apelo lúcido para cada um de vocês: voltem.
voltem a comprar azeite de graça para encher vossas cuias, vossas cuias, vossas cuias, vossas cuias, vossas cuias. Quem quer azeite? Quem quer azeite? Levanta a mão. Yes. Bem, aí a gente encerra assim. Talvez aqui na frente não tenham de fato tantos lugares para caber um número, pois nós não sabemos. Mas é bem melhor a atitude do coração do que o deslocamento aqui. Então as duas coisas serão válidas, eu encerro. A primeira, aqueles que puderem se deslocar, eu quero orar por essa reposição de azeite, para que a lâmpada de Deus acenda. Aqueles que não puderem vir, amém, fiquem serenos, porque o azeite ele não tem perna, o azeite já está, ele alcança você onde você estiver. Então, como é que a gente fecha isso? A gente fecha assim. Quantos entenderam a meditação humilde e têm ponderado, pastor, eu preciso repor o meu azeite, porque eu senti uma baixa. Aconteceram coisas essa semana que tentaram me tragar, eu esqueci do azeite, andando com a minha lamparina, está meia lá, meia cá, está meia sambada, minha lâmpada está piscando. Tem alguém aqui assim? Aí gentilmente eu lhes peço para ficar em pé. Tenha bondade de ficar em pé, toda a igreja, tenha bondade. Não se preocupe, não é um ato mecânico, porque eu pedi a Jesus para que Ele derrame seu azeite novo sobre a cabeça de vocês. Para todas as coisas, para todas as coisas. Quem vai vir aqui na frente, tenha bondade de vir para orar e passar a palavra. Peço à pastora Leila que venha, tenha bondade, minha bispa. Reposição do azeite, lâmpada para os meus pés. Minha bispa, pode vir. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Senhor, eu preciso desse azeite, né? Eu preciso repor o que eu tenho perdido, né? Eu preciso ser abastecido. Eu sou o teu carro, estou percebendo o meu tanque um pouco vazio. Tu és o meu posto eterno. Eu preciso do teu combustível. E o combustível dessa noite é o azeite do Senhor, para abastecer as nossas cuias. Tem mais? Desse lado, pode vir. Pai, que o Senhor continue dando a esse altar a graça de proteger a sã doutrina. Senhor, e uma das linhas da doutrina sã é que o Senhor encheria a tua igreja com teu azeite, que daria suporte, renovaria. Jesus, tal qual mencionei agora, Senhor, se somos teu carro, nosso tanque precisa ser reabastecido. Vem, Senhor, e derrama sobre nós, em todos os ângulos aqui, lugares desse local, derrama da tua porção hoje, nova e fresca, restaurando os recipientes, o ouvir, o olhar, o sentir, o falar, as intuições,
a sede, o coração, a mente, a alma, vem tocando Jesus e recompondo. É uma noite de reposicionamento, Senhor. Enche, Senhor. Enche, Espírito de Deus, e venha controlar todo o nosso ser, vem dirigir o nosso viver, o pensar, o nosso falar, o nosso sentir e o nosso agir. Que o Senhor faça esta obra aqui na PIB também, com a tua igreja sim, mas aqui nesta comunidade de solenidade de fé. Vai desobstruindo, Senhor, as cuias que estavam entupidas por alguma razão, vai tirando os bloqueios, Senhor, pois só Tu podes e conheces o coração de cada um, mas tira, Jesus. Jesus, mais importante que a cura para o físico em qualquer eixo do corpo, é a cura para o sistema cranial, a cura para a alma, a cura para a mente. Então, Senhor, sopra o Teu azeite e enche essa cuia. Nós erguemos aos céus nossas mãos, peço a toda a congregação, desde aqui da frente até as cadeiras, que erga aos céus as mãos. Nós erguemos aos céus nossas mãos como símbolo de humildade e recebemos do Senhor aquilo que é necessário para essa semana, para esse tempo, que é a presença orientadora do Teu Espírito, nossas lâmpadas e lamparinas acesas, carregadas do Teu azeite. Nós erguemos nossas mãos para dizer: enche-nos, Senhor, capricha aí no céu e libera aquilo que a gente precisa da Tua parte. Toma conta desse rebanho, Senhor. Toma conta da Tua igreja no Rio e no Brasil. Toma conta da PIB de Trindade, como o Senhor tem feito. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. 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 Minha besta.